do Ceará, município de Quixadá. Aqui a internet é um pouco instável, pode acontecer de às vezes a internet falhar, viu, Jaqueline? Mas logo volta. Acho que desse grupo eu conheço a pastora Ana Paula, que eu vi ela pregando mais cedo, né? As demais irmãs eu vou conhecer através desse aparelho. Jaqueline, muito obrigado. Eu quero primeiro lhe agradecer por essa iniciativa que você está fazendo. O Sertão está sendo abençoado através da sua vida e todas as pessoas que fazem parte desse grupo, né? E eu louvo a Deus e eu não poderia deixar de lhe agradecer por isso, entendeu? Deus abençoe e aprove a Deus quando nós estávamos juntos conhecer. Hoje a gente está longe, mas estamos juntos fazendo a obra de Deus. E nós aprendemos no seminário que é assim que funciona, na verdade, uns indo, outros ajudando, outros orando, não é verdade? Então, assim, Deus tem nos agraciado. Na verdade, eu sempre digo que Deus tem dado muito mais do que nós merecemos. E Deus tem nos honrado, né? Nós temos a igreja em Fortaleza e hoje nós moramos na base missionária no Sertão. E todo final de semana a gente vai para Fortaleza, todo domingo. E a igreja de Fortaleza, sede, está sendo construída, mas nós moramos aqui e eu e a pastora e meu garoto vai para Fortaleza e na segunda-feira a gente volta e fica na base missionária durante a semana. Aqui, graças a Deus, o Senhor tem nos ajudado. Então, assim, muito obrigado a vocês. Que Deus abençoe. E eu quero trazer uma palavra. Eu já ouvi tantos pregarem, eu apareci pouco, mas eu estou ouvindo tantas palavras poderosas, tantas mulheres e homens de Deus, que eu fico até um pouco tímido aqui diante dessas câmeras de falar para vocês. Mas eu tenho experiências, algumas também experiências para contar e aprender, como a pastora que me antecedeu, ela disse, que é uma aprendendo com os outros, e eu tenho, a gente no campo missionário, a gente adquire muitas experiências. Deus faz muita coisa tão grandiosa na vida da gente que a gente conta com a graça e a misericórdia de Deus. Eu estou estudando muito e Deus tem me dado o privilégio, e eu estou sonhando com um projeto e vou escrever um livro, e o título desse livro vai se chamar, isso não é a título comercial, mas sim um título de ajudá-lo, os missionários que estão começando. O título desse livro vai se chamar O Privilégio de Ser um Missionário. Muitas pessoas eles dizem que a obra é espinhosa, que a obra é árdua, que a obra... Mas, assim, quando você faz a obra de Deus por prazer, por amor, a obra não se torna espinhosa, a obra não se torna um peso, muito pelo contrário, se torna um prazer. Então, assim, eu sou privilegiado, né? Deus me tirou de trás das malhadas e me ajudou, e hoje eu estou aqui honrado por Deus. Antes de ler um trecho que eu quero compartilhar, eu estava lendo vendo hoje uma ilustração, e eu achei essa ilustração muito bacana, porque ela trouxe um norte naquilo que eu quero falar com cada um de nós nesta noite. Um senhor muito rico, ele reuniu os seus empregados, um senhor já de idade, ele não tinha filhos, ele não tinha herdeiro, nem herdeiras, e ele reuniu os seus trabalhadores para dar uma ceia de Natal, uma festa, e preparou um grande banquete. E nesse grande banquete ele preparou, e depois que ele preparou esse banquete, ele disse assim para todos que estavam presentes, os seus trabalhadores: olha, eu hoje tenho dois presentes para dar para vocês. Eu tenho uma Bíblia que está em cima da mesa, e eu tenho uma soma de dinheiro para presenteá-los. Vocês podem escolher. Se vocês quiserem o dinheiro, é de livre escolha. Quem quiser a Bíblia, também é uma escolha. De maneira que ele foi chamando, primeiro disse, numa crise dessa que nós estamos vivendo, claro que
esse livro não vai me acrescentar muita coisa, eu vou escolher o dinheiro. Chamou o segundo e disse, ele disse assim, eu jamais deixaria de escolher o dinheiro do que um livro desse, porque esse livro não vai me levar a lugar nenhum. Chamou a quarta pessoa e disse, seria eu um idiota se eu não escolhesse o dinheiro. Claro que eu vou escolher o dinheiro. Quando chegou no quarto era um jovem, nascido e criado na fazenda, e era um dos cuidadores dos animais, uma das famílias mais humildes. E este jovem, ele já chamou ele e disse: sabendo eu que você, isso o Senhor dizendo, sabendo eu que você é um dos mais necessitados, um dos mais humildes, é claro que você vai escolher o dinheiro. E, para surpresa de todos, o jovem disse: não, eu vou escolher a Bíblia. Porque a Bíblia, eu fui ensinado pela minha mãe que ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para os meus caminhos. Então, eu vou escolher a Bíblia, porque a Bíblia, não que o dinheiro não vai me ajudar, pelo contrário, o dinheiro ajudaria, mas eu escolho a Bíblia, que é a palavra de Deus. E todos que estavam ali naquela reunião de jantar ficaram assustados, porque aquele jovem mais humilde, ele escolheu a Bíblia. E quando ele abre a Bíblia, tinha dois envelopes. Um envelope era uma grande quantia de dinheiro, 10 vezes mais do que o que os outros escolheram. E o outro envelope era um testamento. Um testamento que o Senhor, né, que não tinha herdeiro, tinha deixado para aquela pessoa que escolhesse a Bíblia. E aí o Senhor, quando ele foi entregar aquele testamento, aquele jovem, ele leu um trecho que está escrito em Provérbios, capítulo 3, isso ainda não precisa ler, só terminando aqui esta ilustração. Capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Finalizando esta ilustração, minhas irmãs, eu tenho visto nos nossos últimos dias qual tem sido a nossa motivação de seguir a Cristo. O que tem nos norteado seguir a Cristo? No Evangelho de Mateus, se você quiser abrir depois a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, é o texto, é o versículo em que eu quero ler. Evangelho de Mateus, capítulo 19, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Versículo 17, diz assim a Bíblia Sagrada: então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo que receberemos. Trazendo para o ensino e para a palavra que eu quero trazer para nós, uma palavra sobre motivação, não é motivacional, uma palavra sobre motivação. O que tem nos motivado a seguir a Cristo? Qual tem sido a nossa motivação que tem nos trago energia, força para seguir a Cristo? Qual tem sido a nossa motivação? Isso, nesses últimos dias, nós temos acompanhado, principalmente no nosso país, no Brasil, grande grande movimento, uma grande leva de pessoas caminhando para as igrejas,
com vários tipos de motivações. Motivação de todas as maneiras. Uns são motivados que, se elas for para a igreja, na igreja elas conseguem bênçãos materiais. Uns são motivados que dizem que, se elas forem para a igreja, a vida dela em todas as áreas melhora. Muitas motivações têm levado o povo até as igrejas. Mas uma das coisas que nós, como cristãos, temos que colocar na nossa mente: será que eu estou seguindo a Cristo com a minha motivação certa? Jeremias, capítulo 29, versículo 10, 11, 12, tem um versículo que o próprio Deus dizendo assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que cada um de nós desejamos. A verdadeira motivação, minhas irmãs, irmãos, não sei se tem irmãos ouvindo, tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Se a minha motivação em seguir a Cristo não estiver alinhada com a vontade de Deus, é onde hoje a gente vê muitas pessoas frustradas, porque elas caminham com as motivações erradas, porque Cristo nunca nos prometeu vida fácil. Cristo nunca prometeu para nós um caminho largo. A promessa do Senhor para os seguidores é que o caminho seria estreito. Por que então que muitas pessoas se frustram? Porque às vezes as pessoas elas vão até a Cristo com algumas motivações erradas. Por isso, Jaque, quando existe motivação pessoal, motivação coletiva, como essa que está sendo uma motivação coletiva, porque você, motivada, eu tenho certeza que motivada por algo que Deus colocou no seu coração, fez esta união de pessoas de todos os estados, de vários países aqui. E por isso que esta obra está caminhando bem. Não que não tenha dificuldade ou desafios. Se não tivesse, não valeria a pena. Porque o desafio, e eu não gosto da palavra difícil, eu uso sempre a palavra desafio, os desafios são para nós fazer crescer. Os desafios são para que eu e você alcançamos maturidade espiritual. Porque nenhum dos nossos discípulos, Jesus deixou escrito quando ele começou a falar no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, ele começa a descrever para os discípulos sobre os desafios que todos nós iríamos passar, que todos aqueles que queriam seguir iriam passar. Ele disse: bem-aventurado os que choram. Imagina que retrato que Jesus está pintando ali das bem-aventuranças. Ele começa a falar de coisas que para nós parecem algo longe de acreditar. Como é que o nosso Senhor vem dizer para nós que bem-aventurados são os perseguidos? Mas a gente vê que hoje, nos nossos dias, por isso que eu louvo a Deus por essa iniciativa, eu tenho certeza que não é só a Jaque, que tem pessoas do lado dela ajudando nessa iniciativa, porque tem muitas festas, muitos movimentos cujas motivações não é a visão da obra, a visão missionária. Eu vendo aqui a pastora que me antecedeu dizendo que sobre os desafios de lutas, perseguição, de abandono, de coisas, e eu vendo para essa história de cada um daqueles que estão na frente das obras de todos os missionários, mas tudo isso fez parte, tudo isso faz parte.
Tudo isso faz parte para quê? Para que nós possamos passar isso, não enganar os novos missionários que estão dispostos a ir para o campo. Porque muitos pintam uma vida fácil na obra missionária e não é. É desafio, porém prazeroso. Qual o prazer? O que tem motivado permanecer na obra missionária? Por exemplo, eu vendo a pastora dizer a minha própria família, porque eu sou de Goiás. Eu sou de Goiás e já sou cearense, tem 12 anos que eu peguei a cidadania cearense. A minha própria família diz assim para mim: vocês, eles, uns que não têm entendimento, o que vocês estão fazendo aí? Vocês têm tudo aqui, vem para cá. E o que eu respondo? Eu respondo que o melhor lugar de estar é onde Deus quer que eu esteja. Lá, posso estar do lado da minha família, mas não seria o melhor lugar para mim, porque aqui eu e a minha casa estamos fazendo a obra que Deus quer que nós façamos aqui neste lugar. Eu tenho certeza que a pastora Berenice já contou parte do nosso testemunho aqui na missão no sertão do Ceará. E aqui a porta está aberta para quem de vocês, não sei se tem algum cearense aqui, né? Mas a porta está aberta para algum de vocês que quiser conhecer a obra, conhecer a missão, e vocês vão ver que povo bom, que povo forte, que povo abençoado são os nordestinos, valentes, trabalhadores, humildes. E aqui o campo está fértil. É o que Jesus disse. A seara é grande, mas os trabalhadores não são muitos. Por quê? Porque quando a gente vem para este lugar fazer a obra de Deus, motivado para fazer a obra de Deus, muitas pessoas que hoje estão na igreja, elas dizem do testemunho delas: eu estou participando da igreja porque quando esse pastor começou a vir para cá, eu pensei algumas coisas estão errado, porque ele pode ou estar escondido, porque veio do Goiás esconder aqui, ou ele é muito rico e está investindo aqui, porque dinheiro não está vindo aqui buscar dinheiro, porque aqui não tem. Mas, queridos, muitos vieram, se uniram a esse projeto, porque eles entenderam que a nossa motivação de estar aqui na missão, no campo missionário, não foi para benefício próprio, foi para beneficiar o reino de Deus. Por isso, a nossa motivação, meus irmãos, minhas irmãs, elas não podem estar fora da vontade de Deus. A nossa motivação tem que estar ligada à vontade de Deus. Porque se a nossa motivação estiver ligada com a vontade de Deus, aí vai se tornar um prazer. Não vai me tornar um peso fazer a obra de Deus. Não vai me tornar, sabe, um fardo, carregar um fardo, fazer a obra de Deus. Irmãos, nós saímos daqui e vamos para Fortaleza amanhã, todo domingo. 152 quilômetros. Da onde nós estamos até a pista, é só 10,5 quilômetros. Tem épocas aqui que a gente fica 15 a 20 dias isolado, porque não passa nas estradas, por causa das enchentes. Porque Ceará chove, viu? Antes de conhecer o Ceará, as pessoas diziam. Eu pensava que o Ceará era um sequidão, Jaqueline. Ceará? Lembra do pastor Zeni, Jaqueline? Tanto que ele falava do Ceará, nosso amado pastor. Porque o Ceará... Gente, Ceará é uma bênção. Chove muito, terras férteis. Então, tem época que a gente fica 15 dias isolado. E os nossos irmãos de Fortaleza dizem assim: pastor, eu não sei como é que o senhor tem essa coragem
de andar com esse tempo temporal, com essas estradas ruins, eu digo, o que me motiva é a igreja, é a obra de Deus. Por isso, minhas irmãs, vamos seguir nesta missão. Segue nesta obra, porque houve um dia de um pastor Abe Uber, pastor presidente da Igreja da Paz, estava numa conferência aqui em Fortaleza. Ele diz uma frase que eu nunca saiu da minha cabeça. Ele diz assim: somente uma vida temos e logo ela passará. Somente o que fizermos para Cristo é que permanecerá. Por isso, o que nós fizermos aqui na terra, corrermos, possuirmos, isso não é pecado. Pecado é a ganância, a avareza, a ambição desacerbada. Isso é pecado. Mas tudo o que nós fizermos da terra vai ficar na terra. Deus não vai chegar, nós não vamos chegar diante de Deus e falar assim: você foi vitorioso porque você conseguiu terras, apartamentos, casas. Você foi vitorioso e você tem galardão por isso. Nada disso. O que vai contar na eternidade, quando nós chegarmos lá, é os frutos, são as almas, é o trabalho que nós prestamos para a obra missionária. É o trabalho que nós prestamos para o Senhor. Porque as coisas corruptíveis, isso aqui vai ficar tudo aqui. Mas a obra que nós fizermos para o Senhor, essa sim vai ser colocada na balança. Por isso, continue. Não olha para trás. Não desanima. Por mais que apareçam desafios pela frente. O salmista, Salmo 126, diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando enquanto semeia, voltará para trás colhendo os teus feixes. É uma promessa de Deus. Ele disse que mesmo com lágrimas, mesmo com desafios, precisamos continuar, não podemos parar. Se nós fôssemos olhar os desafios da obra, já teríamos parado. Mas a promessa não está em parar. A promessa está em continuar semeando enquanto nós andamos. Não parado, sentado, deitado na rede, bebendo água de coco, que aqui tem muito. Não, é andando. Porque a promessa de Deus, ela não volta para trás vazia. A promessa de Deus, queridos irmãos, é o único livro que ele não deixa nenhuma sombra de dúvida, porque ela se cumprirá, todas as promessas de Deus. Então, tudo aquilo que nós fizermos para o Senhor, para Ele, para a obra dele, seremos recompensados na eternidade. Os discípulos, eles disseram: Senhor, essa palavra que eu li está tratando sobre um jovem rico que tinha muitas posses. Ele era um jovem que seguia a lei, que cumpria a lei. Mas ele queria saber de Jesus: mestre, o que eu devo fazer para mim herdar a vida eterna? Jesus disse assim: rapaz, vende as coisas que você tem e distribui para os pobres. Jesus disse assim: honra teu pai e tua mãe. Eu falei assim: não, essas coisas eu tenho feito, eu tenho honrado meu pai, eu tenho honrado minha mãe, eu tenho sido um zeloso da lei. Aí Jesus falou assim: então vende as coisas que você tem. A Bíblia disse que esse jovem entristeceu um pouco, porque ele era dono de muitas posses. Não significa que esse jovem foi condenado. Jesus é que a Bíblia que diz que ele entristeceu porque ele era dono de muitas posses. E os discípulos vendo aquilo falaram assim: mestre, mas e nós que deixamos tudo e seguimos, o que, é que nós vamos ganhar com isso? Aí Jesus fala assim: rapaz, é o seguinte, o que vocês vão ganhar é que, se vocês fizerem, vocês vão ganhar 100 vezes mais aqui na terra e no final vocês ainda vão herdar a vida eterna. Porque nós não podemos esquecer
que essa vida que nós estamos vivendo aqui, ela é passageira. Nós estamos aqui apenas passando pela prova para ver se seremos aprovados para subir de nível. Porque a nossa morada, a nossa pátria, ela não é terrena, ela é celestial, segundo o apóstolo Paulo. A nossa pátria, ela é celestial. Então, que nós trabalhamos para um dia morar nesta pátria. Um dia, hoje nós estamos vendo através da tela desse aparelho, mas um dia nós vamos estar juntos na glória. Amém? Nós vamos estar lá. É uma promessa para o seguidor de Cristo, os fiéis. É uma promessa para todos aqueles que andam no caminho do Senhor e que têm a motivação correta. Por isso, cansaço, todo mundo cansa, mas Isaías deixou escrito em Isaías 41, não sabes e não ouvistes que o eterno Deus não se cansa, não se pode esquadrinhar o seu pensamento, né? Ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, subirão com asas como águia, andarão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Então, a promessa para nós, povo de Deus, é caminhar, é correr, é andar. Cansaço físico, todos nós temos. Mas quem nos renova é o Senhor. O Espírito Santo, ele é de uma maneira tão tremenda que desde a criação do mundo, ele se manifestou no meio do caos para colocar ordem nas coisas. É o Espírito Santo, queridos irmãos, que nos traz esse gozo na alma de continuar trabalhando, de continuar fazendo a obra de Deus, de continuar no campo missionário, de continuar orando, investindo, de continuar semeando. Por quê? Porque a nossa recompensa vem. Não é que Deus não é moeda de troca, é a Bíblia que diz que tudo aquilo que semearmos nós vamos colher. Por isso nós precisamos continuar, caminhar com a motivação correta. Porque muitas pessoas se frustram, meus irmãos. É porque elas são induzidas a motivações erradas. E nós precisamos motivar as pessoas a investir na obra, a ser missionário. Um dia eu estava aí nos Estados Unidos, e aí um pastor, esse pastor, ele era deficiente, ele olhou para mim e disse assim, olha, se prepare, porque Deus vai lhe tirar daqui e vai devolver você de volta para o Brasil, porque Deus tem uma obra para fazer através de você lá no Brasil. Minha esposa já estava aí, meu filho estava em processo na época eu só tinha um filho mais velho, mas nós não duvidamos daquilo que Deus falou para nós e nós viemos Eu cheguei no Brasil, com 15 dias, eu fui para o campo missionário, para Palmas, Tocantins, deixamos 2 igrejas abertas em Palmas, Tocantins, e de lá viemos para cá, para Fortaleza, hoje, Ceará, motivado pela missão. Algo que arde no meu coração. Eu já estou aqui, confesso isso para as irmãs, eu já estou aqui e já tem alguns lugares aqui no Ceará que a gente já olha e fala assim, aqui vamos abrir um campo missionário aqui neste lugar. Existem 600 aldeias, povoados pequenos, que não tem uma igreja evangélica aqui no estado do Ceará. Supostamente precisávamos urgente de 600 missionários só para esses pequenos povoados, lugares inóspitos, esquecidos, como esse que hoje eu estou, que antes era uma mata. Nós não estamos em uma área urbana, é uma área rural. Literalmente, onde a igreja está era uma mata. A primeira coisa que fizemos aqui foi desmatar o terreno para furar o poço profundo, por causa de água, que era muito desafiador,
para construirmos a igreja aqui nesse local. Então, Deus tem um chamado especial para cada um de nós. Eu sei que eu e minha família temos esse chamado de desbravar. E aqui já está, a construção em si já está quase tudo pronto. Uma grande obra Deus fez aqui neste lugar, para a glória de Deus. Mas eu já sinto no meu coração que o meu tempo aqui, mas é da minha esposa e do meu filho, já não é muito longo mais. Creio que logo o Senhor vai nos tirar daqui, para onde eu não sei. Se for para começar tudo de novo, eis-nos aqui. E nós vamos com o maior prazer, porque é algo que está no nosso coração. Deixo para todos vocês, em especial para você, Jaqueline, que está na frente desta obra, que Deus te cubra com o poder dele, te guarda, te blinda, viu? Não desista, não desanima, vale a pena, viu? Cada um faça segundo o que está às suas forças para fazer. Você está aí fazendo uma obra, eu estou aqui fazendo uma obra, graças a Deus por isso. Todos vocês que estão assistindo, prossiga, não para, porque a vitória que Deus tem para nós não é parado, não é desanimando que vamos vencer. Anime-se no Senhor, deleita-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Que a graça de Deus, que a bondade de Deus esteja sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre os teus sonhos, e que a presença do Espírito Santo lhe envolva e lhe fortaleça, e que o Senhor lhe sustenta com a tua destra fiel, para você caminhar triunfando por onde você passar. Onde você colocar a planta dos teus pés, que o Senhor entra contigo. Onde você colocar as tuas mãos, que o Senhor possa prosperar. Que Ele endireita os teus caminhos, a tua vereda, e que o Senhor esteja na tua dianteira, derrubando os gigantes que aparecem, destruindo os desafios que aparecem, porque os desafios não são para nos destruir, são para nos fortalecer. Assim fez com Davi, ele fortaleceu, e hoje nós olhamos a história daquele jovem que tinha tudo para dar errado e deu tudo certo, mas depois que ele venceu todos os desafios. Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Eu amo vocês em Cristo Jesus e eu agradeço esse gesto que vocês estão fazendo com a missão, com a obra no sertão do Ceará. E logo vocês vão estar vendo, através da Jaque, tudo o que está sendo feito aqui, através de tudo que a gente recebeu da mão de vocês. Deus abençoe, em nome de Jesus.